Tem histórias que não se contam, se sentem. E essa, você não apenas vai ouvir, você vai viver, porque ela fala de gente que ama com verdade, que sofre em silêncio e que resiste mesmo quando tudo diz para desistir. Essa é a história de quem já foi humilhado, ignorado, e ainda assim escolheu retribuir com amor. Uma história que começa com uma promessa feita num jantar simples de arroz com ovo e termina com o mundo inteiro de pé diante da força de uma mãe. Essa é a história de Elias e Dona Teresa. E quando você chegar ao fim, vai entender. Quem sonha simples, carrega uma grandeza que nenhum palácio é capaz de medir. Elias era pedreiro, um homem de poucas palavras, mas de gestos imensos. Suas mãos, grossas e rachadas, falavam mais do que qualquer discurso, o rosto marcado pelo sol e a roupa sempre suja de cimento. Mas o que chamava a atenção era o jeito como ele olhava, a mãe, com admiração, com ternura, com uma espécie de devoção que não se explica, só se sente. Dona Teresa era pequena, franzina, mas com uma presença que tomava a casa inteira. Sua voz era doce, e seus olhos carregavam uma mistura de dor e esperança. Viúva desde cedo, criou Elias sozinha, lavando roupa em tanque de pedra, limpando o chão de casas que nunca seriam suas, passando frio para que ele tivesse o cobertor, passando fome para que ele tivesse o jantar. E Elias cresceu vendo tudo, sem entender no início, mas guardando cada gesto no coração. A infância de Elias não teve brinquedo novo, nem aniversário com bolo, mas teve abraço apertado, teve cafuné, teve história contada no escuro, com vela acesa porque a luz tinha sido cortada. Elias começou a trabalhar cedo, vendia doce na feira, catava latinha, e toda noite, ao chegar, via a mãe sentada no sofá rasgado, com um sorriso que dizia: ainda estamos de pé. Uma noite, enquanto comiam arroz com ovo e café preto, Dona Teresa falou, baixinho: meu filho, tem uma coisa que eu sempre quis fazer, mas acho que é besteira minha. Elias parou de mastigar e a olhou nos olhos. Não tem nada que a senhora queira que seja besteira. Ela suspirou fundo. Sempre tive vontade de jantar num restaurante daqueles chiques, com garçom, toalha branca, música tocando, igual nas novelas. Elias não respondeu de imediato. O silêncio pesou na sala, mas depois, com os olhos firmes e o coração apertado, ele disse: a senhora vai jantar lá, eu prometo. Não foi só uma promessa, foi um pacto. E a partir daquele dia, tudo em Elias mudou. Porque ele sabia que não era só sobre um jantar. Era sobre dar à mãe o mundo que ela nunca teve. Era sobre dizer, com ações, aquilo que as palavras nunca deram conta. Você merece o melhor, e eu vou te dar. Na manhã seguinte àquela promessa, Elias saiu para o trabalho diferente. Não era apenas mais um dia de obra, de cimento, de sol escaldante e calos nas mãos. Agora ele carregava um propósito. Cada pá de concreto era como um tijolo a mais no caminho que levaria sua mãe até aquele restaurante. Ele sabia que seria difícil, mas ele também sabia. Dona Teresa merecia viver pelo menos uma noite de rainha. Elias passou a recusar convites dos amigos, cortou o lanche da tarde, deixou de pegar ônibus, caminhava quase 1 hora até a obra e outra para voltar. Tudo para economizar, tudo para guardar cada centavo. À noite, deitava o corpo cansado em um colchão fino e fazia contas de cabeça. Falta tanto, mas eu chego lá. Enquanto isso, Dona Teresa seguia com seus dias simples. Continuava lavando roupas para os vizinhos, mesmo com os braços já doloridos, mesmo com a vista falhando. Ela não sabia da promessa. Achava apenas que o filho estava mais calado, mais cansado. Dizia: filho, você tem trabalhado tanto, cuidado, para não adoecer. E Elias, sem coragem de contar, apenas respondia: tá tudo certo, mãe. É só um tempo puxado. E o tempo puxado virou meses. O dinheiro era pouco, os dias eram longos. Mas Elias seguia firme. A cada nova dificuldade, ele lembrava da imagem da mãe sorrindo num salão chique, com uma taça de suco na mão e música de piano ao fundo. Era essa cena que o movia. Em alguns momentos, pensou em desistir. Uma noite, ao chegar da obra com os pés cobertos de feridas,
Sentou no chão da cozinha e chorou baixinho, para não acordar a mãe. Chorava de dor, de cansaço, de indignação, com um mundo onde pessoas como Dona Teresa nunca eram vistas. Mas bastou sentir o cheiro do café da manhã sendo preparado no dia seguinte e ouvir a voz dela cantarolando uma velha canção para se levantar de novo, porque Elias não estava lutando por status, estava lutando por dignidade. Foi nesse período que ele teve uma ideia: fazer um cofre de tijolo. Usou pedaços que sobraram da obra e cimentou as laterais com uma tampa improvisada. Nele, guardava as economias da promessa. Todo fim de semana, jogava uma nota ali dentro. E toda vez que fazia isso, dizia em voz baixa: "Tô chegando, mãe." E ela, sem saber, continuava com sua rotina de quem aprendeu a viver com pouco. Um dia, ao dobrar uma camisa velha do filho, encontrou um bilhete caído do bolso. Estava escrito: "Promessa não se quebra. A senhora vai viver o que sonhou." Ela não entendeu muito bem, mas sentiu o coração aquecido. Elias seguia seu plano com disciplina. Cuidava para não faltar nada em casa, mas também não tirava nada da meta. Às vezes, comia menos. Outras, dormia menos. Mas o brilho nos olhos dele só crescia. Era a luz de quem estava perto de cumprir um juramento de alma. Depois de meses de sacrifícios e economias escondidas, Elias finalmente tinha o suficiente. Não apenas o dinheiro, mas a coragem. Coragem de realizar um sonho que não era só da mãe. Era dele também. Ligou para o restaurante mais famoso da cidade. Fez a reserva com voz trêmula, como quem pisa num lugar que nunca ousou imaginar. E quando desligou o telefone, sentou-se e chorou. Chorou de cansaço, de alívio, de vitória. No sábado do jantar, o bairro inteiro parecia mais vivo. Elias, com o coração batendo acelerado, alugou um terno simples. Limpou os sapatos emprestados até brilharem. Para Dona Teresa, comprou um vestido azul escuro, o mais bonito que encontrou, e levou a mãe para arrumar o cabelo no salão da vizinha. Dona Teresa estranhava toda aquela atenção. "Pra que isso tudo, meu filho?" E ele apenas respondia: "Hoje a senhora vai viver uma cena de novela." Quando ela se viu no espelho, com os cabelos presos num coque delicado, o vestido caindo perfeitamente sobre o corpo cansado, chorou. "Tô parecendo artista de cinema." Elias sorriu. "A senhora tá parecendo quem sempre foi. Só que hoje o mundo vai ver." Pegaram o ônibus juntos. Elias olhava para a mãe como quem carrega um tesouro. E ela segurava seu braço com a mesma leveza com que o segurava para atravessar a rua quando ele tinha 5 anos. Ao chegarem ao restaurante, os olhos de Dona Teresa se encheram de brilho, mas bastaram 2 passos dentro do salão para o encanto começar a desmoronar. Os olhares vieram primeiro, de cima a baixo. Lentos, cortantes. Clientes bem vestidos franziram o nariz. O maître fez uma pausa desconfortável antes de confirmar a reserva. O garçom os levou até uma mesa afastada, perto da cozinha, onde a luz era mais fraca e o ar mais abafado. Elias percebeu e engoliu seco. Dona Teresa sentou-se devagar. Não dizia nada, mas seus olhos passeavam pelo ambiente como se não tivessem permissão de estar ali. O guardanapo tremia em suas mãos. E então ela disse, quase num sussurro: "Filho, acho que não pertencemos a esse lugar." Elias segurou sua mão sobre a mesa. "Mãe, a senhora pertence a qualquer lugar onde exista dignidade. Eles é que não sabem o que é isso." Mas era impossível ignorar os cochichos. Um casal comentou: "Deviam estar servindo na cozinha, não sentados aqui." Outro homem riu. "Isso é o que dá restaurante querer ser popular. Qualquer um. Entra." Elias sentiu o rosto queimar, mas olhou para a mãe e respirou fundo. A noite era dela. A comida chegou. Pratos decorados, porções pequenas. Dona Teresa olhou para aquilo com olhos marejados. "Nunca pensei que ia comer algo tão bonito." E mesmo com a vergonha estampada no rosto, sorriu. Elias quase chorou, mas não podia deixar a emoção vencer. Não ali, não diante deles. Pagou a conta com mãos trêmulas. Levantaram e saíram em silêncio.
Do lado de fora, a brisa da noite parecia abraçar os dois. Elias olhou para a mãe e disse: "Eles vão se arrepender de terem rido da senhora. Um dia, vão bater palma." Naquela noite, Elias não dormiu. Sentado à beira da cama, olhava para o teto escuro e pensava em cada olhar de desprezo, cada cochicho que feriu sua mãe como lâmina. Ele havia cumprido a promessa, mas o preço foi mais alto do que esperava. Doía. Doía como se ele tivesse falhado, porque o que era para ser um sonho virou vergonha. Na manhã seguinte, Dona Teresa agiu como se tudo tivesse sido perfeito. Preparou o café, varreu o quintal e sorriu quando o filho apareceu na cozinha. "Foi uma noite linda, não foi, meu filho?" Elias forçou um sorriso e assentiu. Mas por dentro, sua alma gritava. Ele saiu de casa decidido. Aquilo não terminaria assim. Aqueles risos não seriam a última memória que a mãe teria de um restaurante de luxo. Ela merecia mais. Merecia entrar em qualquer lugar de cabeça erguida. E a única forma de fazer isso era mudar tudo. Foi nesse dia que Elias começou a estudar de verdade. Comprou livros usados sobre construção civil, engenharia, finanças. Nos intervalos do trabalho, lia. À noite, assistia a aulas em vídeos gratuitos na internet, com os olhos quase fechando de cansaço. Começou a anotar ideias, a fazer cálculos, a estudar projetos e, principalmente, a sonhar mais alto. Voltou a trabalhar com mais intensidade ainda. Mas agora não era só um trabalhador. Era um aprendiz, um visionário, um homem com sede de justiça. Passou a ajudar colegas, a se destacar nas obras, a ser notado pelos engenheiros. Um deles, ao ver o talento de Elias, o convidou para fazer um curso técnico oferecido pela empresa. Elias aceitou. Era uma chance. E ele agarrou com unhas e dentes. Passava o dia nas obras e a noite na sala de aula. Chegava em casa tarde, exausto, mas com os olhos brilhando. Dona Teresa o esperava com chá quente e cobertor no colo. "Estuda, meu filho. Você vai mais longe do que imagina." O curso durou 1 ano. Elias foi o melhor da turma. Recebeu uma indicação para trabalhar com um engenheiro renomado da cidade, que confiou a ele pequenas reformas. E foi aí que Elias teve coragem de abrir sua própria empresa. Começou com um projeto simples, a reforma de uma casa no bairro. Depois, outra. E mais outra. Em pouco tempo, virou referência em reformas populares com qualidade. Dona Teresa via tudo acontecer com um misto de alegria e preocupação. "Só não esquece quem você é, meu filho." E Elias respondia: "Eu só sou quem sou, por sua causa." Anos se passaram. Elias cresceu. Contratou pessoas, expandiu, formalizou a empresa. Seu nome começou a ser reconhecido. As matérias de jornal local falavam do pedreiro visionário, que construiu uma empresa de sucesso com esforço e gratidão. E em todas as entrevistas, ele dizia: nada disso existiria sem Dona Teresa. O que começou como pequenas reformas no bairro se transformou em algo muito maior. Elias, o pedreiro que um dia foi ridicularizado num restaurante, agora era chamado para construir escolas, clínicas populares, igrejas, e em cada obra fazia questão de deixar um detalhe em homenagem à mãe, um azulejo com a frase: "Aqui mora um sonho." E por trás dele, o amor de uma mãe. As pessoas começaram a reparar. Repórteres passaram a procurá-lo. Primeiro do jornal da cidade, depois da capital, e então de todo o país. Queriam conhecer o homem que levantava paredes com as mãos e com o coração. E todas as vezes que aparecia em público, Elias fazia questão de levar a mãe consigo. Ela é a razão de tudo. Certa vez, em um programa de televisão transmitido para milhões, o apresentador perguntou: "Elias, o que te motivou a sair da pobreza e se tornar um dos empreendedores mais admirados da construção civil?" Elias olhou para a câmera, com os olhos firmes, e respondeu: "Foi a vergonha, a dor. O olhar da minha mãe num restaurante onde a trataram como se fosse invisível. Aquele dia me destruiu por dentro, mas também me reconstruiu. Eu prometi que ninguém mais faria minha mãe baixar os olhos."
O vídeo viralizou. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio. Gente de todos os cantos do Brasil dizia ter se emocionado com sua história. Eu também fui humilhado e quero mudar de vida. Obrigado por mostrar que amor de mãe move o mundo. Elias leu cada comentário e chorou com muitos deles. Com o crescimento do nome dele, surgiram oportunidades. Elias foi convidado a palestrar em universidades, a ministrar oficinas em comunidades carentes. Sua história se tornou símbolo de superação, de gratidão, de honra familiar. E o mais bonito? Ele nunca cobrava pelas palestras. Dizia: esse conhecimento foi me dado de graça, pela dor. E dor a gente não vende, a gente transforma. Dona Teresa, agora com a saúde mais debilitada, assistia às entrevistas pela TV, sentada na cadeira de balanço. Sempre emocionada, dizia: olha onde meu filho chegou. E o orgulho estampado em seu rosto era impossível de esconder. Mas também havia um certo receio. No fundo, ela temia que toda essa exposição atraísse inveja. Ou que Elias perdesse a simplicidade. Mas Elias nunca esqueceu de suas raízes. Todo mês, ele visitava o bairro onde cresceu, levava cestas básicas, doava materiais de construção e ajudava a reformar casas de viúvas. Quando perguntavam por que ele fazia aquilo, respondia: porque um dia minha mãe foi uma delas. Até que um dia, enquanto respondia a perguntas em uma rádio local, recebeu um convite inesperado: a premiação estadual de empresários do ano. E o local da cerimônia? O mesmo restaurante onde anos atrás havia sido humilhado. Elias fechou os olhos e respirou fundo. Era a hora. O ciclo ia se fechar. E dessa vez, seria do jeito certo. O dia da premiação chegou. E com ele, um sentimento estranho para Elias. Mistura de nervosismo, memória e justiça. Olhou-se no espelho enquanto ajustava o terno feito sob medida. Seus olhos ainda tinham a mesma firmeza do pedreiro de anos atrás, mas agora com a serenidade de quem conhece o próprio valor. Pegou a pequena caixa de veludo onde guardava o broche que comprara para a mãe e se dirigiu até o quarto dela. Dona Teresa estava sentada, frágil, mas com um brilho especial no olhar. Usava o mesmo vestido azul escuro da noite do jantar, agora ajustado, limpo, com um novo caimento. Elias se ajoelhou diante dela, prendeu o broche em formato de flor no peito do vestido e disse: hoje não tem vergonha, mãe. Hoje tem aplausos. Eles chegaram ao restaurante em silêncio, mas dessa vez não eram dois desconhecidos entrando pela porta. Eram o homenageado da noite e sua mãe. E o mundo os esperava. Os fotógrafos clicavam sem parar. O tapete vermelho cobria o chão onde, anos antes, eles haviam pisado como invisíveis. O maître reconheceu Elias imediatamente. O rosto empalideceu. Com um gesto nervoso, ajustou o paletó e os conduziu pessoalmente até a mesa de honra. Elias não disse nada. Apenas cumprimentou com educação. Sentou-se ao lado da mãe e lhe serviu água. Dona Teresa olhava tudo, emocionada e tímida. Durante o jantar, convidados importantes tentavam se aproximar. Alguns cochichavam envergonhados ao reconhecê-los. Outros se aproximavam para parabenizar. Mas Elias mantinha a atenção apenas nela. Tá tudo bem, mãe? E ela assentia, com um leve sorriso nos lábios. Chegou a hora do discurso. Elias foi chamado ao palco sob aplausos. Mas antes de subir, levantou Dona Teresa com delicadeza e a levou junto. A plateia observava em silêncio. E quando ele pegou o microfone, todos se calaram completamente. Boa noite. Eu poderia falar aqui sobre negócios, crescimento, lucros. Mas nada disso me define. O que me define está aqui ao meu lado. Essa mulher, Dona Teresa, minha mãe, a mulher que passou a vida lavando o chão dos outros para que eu pudesse pisar com dignidade. Anos atrás, eu entrei neste restaurante com ela. E fomos humilhados. Tratados como se não fôssemos ninguém. E eu prometi a mim mesmo que um dia ela voltaria aqui. Não para ser servida com desdém, mas com honra. A emoção era visível,
em cada rosto. Elias continuou: hoje, aplaudam quem merece. Porque sem ela, eu não teria força. Sem ela não haveria empresa. Sem ela não haveria essa história. Hoje, a mulher que vocês ignoraram é a razão pela qual todos vocês estão me ouvindo. O restaurante explodiu em aplausos. Alguns choravam. Outros batiam palmas de pé. O maître, com os olhos cheios d'água, se aproximou. Me perdoe, Dona Teresa. Me perdoe por não tê-la enxergado antes. E ela, com um sorriso sereno, respondeu: você não me viu, mas meu filho nunca deixou que eu fosse esquecida. Após a cerimônia, Elias e Dona Teresa voltaram para casa em silêncio. Não precisavam de palavras. Tudo já havia sido dito com os olhos, com um abraço, com um aplauso que ecoava ainda no peito dos dois. Mas naquela noite, algo mudou no olhar de Dona Teresa. Havia um cansaço mais profundo, um silêncio mais longo. Nos dias que se seguiram, ela passou a ficar mais no quarto. Falava menos, caminhava devagar. Elias percebeu e fez de tudo para estar ao lado dela. Cancelou compromissos, adiou reuniões, passava as manhãs ao lado da cadeira de balanço, contando histórias da infância, mostrando fotos das obras, lendo os bilhetes que recebia de gente do Brasil inteiro. Mas a saúde de Dona Teresa piorava. Os médicos diziam que o corpo dela estava apenas cansado. Nada grave, apenas o fim de um ciclo. Ela está indo como viveu, em paz, com leveza, disse uma enfermeira. Elias não aceitava, não queria aceitar. Como dizer adeus à mulher que foi sua vida inteira? Numa tarde nublada, ele entrou no quarto e a encontrou olhando pela janela. Sentou-se ao lado da cama e pegou sua mão. Ela sorriu fraco. Sabe o que mais me doeu naquele dia no restaurante? Elias balançou a cabeça. Não foram os olhares. Foi sentir que talvez você se envergonhasse de mim. Elias chorou ali mesmo. Nunca, mãe. Nunca. A senhora sempre foi meu orgulho. Eu só lutei tudo isso para que o mundo visse o que eu já sabia. Dona Teresa fechou os olhos e sussurrou: então agora eu posso descansar. Naquela noite, ela se foi, dormindo, em paz. Elias segurava sua mão quando percebeu que o último suspiro havia passado. O grito dele não foi ouvido por vizinhos. Foi silencioso, interno, rasgado, como quem perde a própria raiz. O velório foi simples, exatamente como ela queria. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu depois. Filas se formaram na porta. Pessoas comuns, empresários, políticos, crianças. Todos queriam prestar homenagem à mulher que ensinou o Brasil que classe não se compra, se vive. Cartazes foram colocados ao redor da capela. Obrigado, Dona Teresa, a mãe de todos nós. Ela venceu. Elias, de pé ao lado do caixão, não chorava mais. Seu olhar era firme, porque ele sabia. Ela não partiu, ela virou parte do mundo. E é aí que começa a próxima parte dessa história. Nos meses que se seguiram à partida de Dona Teresa, Elias mergulhou no silêncio. Visitava o túmulo da mãe todos os domingos com um buquê de flores e um café preto numa garrafinha térmica. Sentava ao lado da lápide e falava como se ela ainda estivesse ali, ouvindo cada palavra. Mas ele sabia que ela não queria vê-lo parado na dor. Sabia que ela sempre acreditou que ele ainda faria muito mais. E foi com esse pensamento que Elias decidiu transformar a saudade em ação. Criou o Instituto Dona Teresa, um projeto social voltado para mães solo, trabalhadores informais e jovens sem acesso à educação técnica. O lema do Instituto era simples, sonhos simples, corações gigantes. O Instituto oferecia cursos de pedreiro, eletricista, encanador, mas também oficinas de autoestima, reforço escolar para filhos de alunas e atendimentos psicológicos. Elias investiu parte da fortuna que havia conquistado para construir a sede do projeto no mesmo bairro onde cresceu. E na entrada principal, mandou esculpir uma estátua de Dona Teresa, sentada numa cadeira de balanço,
com o olhar calmo e um leve sorriso, igual ao que ela fazia sempre que via o filho chegar em casa. As redes sociais explodiram novamente. Reportagens mostravam mães que aprenderam a profissão no instituto e agora sustentavam seus lares. Jovens que estavam largando o crime para aprender a profissão. E Elias, sempre discreto, repetia: se minha mãe tivesse tido essa chance, ela teria mudado o mundo. Então agora é minha vez de tentar. A história emocionou tanta gente que o governo criou uma lei nacional inspirada no projeto, a Lei Teresa, que incentiva empresas a criarem núcleos de formação técnica dentro de comunidades carentes. Elias foi convidado para discursar na Beden-Centemus, cerimônia de sanção da lei, em Brasília. E quando subiu ao palco, levou no bolso um papel amassado. Era aquele bilhete antigo que a mãe encontrara anos atrás. Promessa não se quebra. A senhora vai viver o que sonhou. Ele leu a frase diante de todos e finalizou dizendo: e eu não quebrei, mãe, e não vou quebrar. As lágrimas corriam em rostos desconhecidos na plateia. Porque ali, naquele auditório, não era só Elias quem falava. Era a voz de milhares de filhos que sonham em honrar suas mães. Era a força de todas as Donas Teresas invisíveis desse país. O impacto da história de Elias e Dona Teresa já tinha atravessado fronteiras, mas foi com a produção de um documentário que tudo ganhou uma dimensão ainda mais profunda. Uma renomada diretora, ao assistir a uma das entrevistas de Elias, decidiu transformar aquela trajetória em filme. Queria mostrar não apenas a ascensão de um pedreiro, mas a alma de uma mulher que mudou o mundo sem nunca ter saído do bairro onde nasceu. Elias hesitou no começo. Minha mãe não gostava de câmeras. Mas a diretora insistiu. A gente não vai mostrar fama. Vamos mostrar verdade. Foi assim que, com a autorização de Elias, nasceu o projeto Teresa, a Rainha Invisível. O documentário foi filmado com delicadeza. As imagens intercalavam cenas antigas, fotos da juventude de Dona Teresa, vídeos caseiros que Elias gravava escondido, como o dia em que ela cantava enquanto lavava roupa. Os depoimentos incluíam antigos vizinhos, engenheiros que deram oportunidade a Elias, alunos do instituto, mães transformadas pelo projeto. Todos falavam com lágrimas nos olhos. A estreia foi marcada para um cinema popular no centro da cidade. Elias não quis tapete vermelho. Quis poltronas para todos e entrada gratuita. E lá estava ele, de mãos dadas com Dona Jurema, uma das primeiras alunas do instituto. A cadeira ao seu lado ficou vazia, com um buquê de flores apoiado, reservado para Dona Teresa. Ao final do filme, o público permaneceu em silêncio por longos segundos. Ninguém conseguia aplaudir. Todos estavam chorando. Gente simples, empresários, crianças, jornalistas. E então, como uma onda, o aplauso veio. Forte, ininterrupto. Aplauso por ela, por todas elas. O documentário foi exibido em outros países. Prêmios vieram. Elias foi chamado para falar em eventos internacionais. Mas em cada discurso, ele dizia o mesmo: eu não sou especial. Eu sou filho de uma mulher que ensinou o que é ser humano. Na calçada do restaurante onde tudo começou, foi colocada uma placa dourada, com autorização da prefeitura. Nela se lia: em memória de Dona Teresa, a mulher que ensinou o mundo que classe não vem da roupa, mas da alma. E todo ano, no aniversário dela, centenas de pessoas deixavam flores ali. Crianças escreviam cartas. Mães deixavam fotos dos filhos que conseguiram mudar de vida graças ao instituto. A estátua da entrada agora era altar de esperança. Elias seguia visitando o local todos os domingos. E sempre dizia: mãe, o mundo está te ouvindo agora. O tempo passou. O instituto cresceu. O documentário virou referência em universidades, escolas e programas de formação humana. Mas para Elias, nada disso mudava o essencial. Ele ainda era o filho que sentava no chão da cozinha e dizia à mãe: promessa não se quebra. Já não era mais um jovem cheio de força nas pernas, mas a chama no peito permanecia viva. Com os cabelos agora grisalhos e os passos mais lentos,
Elias se tornara símbolo de uma geração inteira. Seu rosto estava estampado em livros didáticos, campanhas sociais, até em murais de arte urbana nas periferias. Mas ele nunca deixou que isso subisse a cabeça. Ele continuava indo ao instituto toda semana. Fazia questão de conversar com os alunos, ouvir as histórias, olhar nos olhos, porque sabia que era ali que a chama se mantinha acesa. Em cada mulher que levantava a cabeça, em cada jovem que descobria um talento, em cada pai que finalmente dizia: "Eu consigo." Numa manhã ensolarada, enquanto regava o pequeno jardim do instituto, um menino de uns 10 anos se aproximou. Tinha um uniforme simples e olhos curiosos. "O senhor que é o Elias?" Ele sorriu. "Sou eu." O menino continuou. "Minha mãe disse que tudo que a gente tem é por causa da sua mãe." Elias engoliu em seco. Ajoelhou-se e disse: "Não, tudo que você tem é porque sua mãe acreditou. Assim como a minha acreditou em mim." Era assim que a história seguia. Como uma corrente. Como uma canção que não acaba. Dona Teresa estava em tudo. Na mão estendida. No perdão oferecido. No sonho alimentado. Ela não era mais só a mãe de Elias. Era mãe de todos que aprenderam, com a história deles, que humildade não é ausência de valor, é presença de grandeza. No aniversário de 10 anos do Instituto, uma grande cerimônia foi organizada. Ex-alunos, mães, filhos, empresários e políticos se reuniram. Elias subiu ao palco com um envelope nas mãos e com voz firme anunciou: "Hoje, este instituto não se chamará mais apenas Dona Teresa. Ele vai se chamar Fundação Dona Teresa, Mãe do Brasil Invisível." Aplaudiram de pé. Choraram, cantaram. Porque ali, naquela noite, todos sabiam. Dona Teresa nunca iria embora. Elias olhou para o céu e sussurrou: "Agora sim, mãe. O mundo entende quem a senhora é." A Fundação Dona Teresa, Mãe do Brasil Invisível, tornou-se o maior projeto de capacitação popular da América Latina. Em 5 anos, mais de 50.000 pessoas já haviam passado pelos cursos, oficinas e atendimentos da instituição. Mas mais do que números, o que Elias via eram vidas refeitas, histórias reescritas, crianças que agora tinham pais presentes, mães que agora tinham voz. E tudo isso ecoava um nome: Teresa. Elias envelhecia com dignidade. Nunca aceitou cargos políticos, nunca se lançou a cargos públicos. Minha missão é servir, não comandar. Mas sua figura virou símbolo. Era comum ver sua imagem em protestos contra a fome, em murais de grafite em comunidades, em salas de aula onde professores ensinavam sobre valores humanos. Durante uma entrevista especial, uma repórter perguntou: "O senhor se sente realizado?" Elias respirou fundo e respondeu: "Me realizo toda vez que alguém invisível se torna visto, toda vez que uma mãe é respeitada, toda vez que um filho tem orgulho da sua origem. E isso não tem a ver comigo, tem a ver com minha mãe, porque a voz dela ainda ecoa." Naquela mesma semana, um grupo de jovens voluntários lançou um livro com histórias de alunos da Fundação. O título: Ela me ensinou a sonhar, lições de Dona Teresa. E o prefácio trazia uma carta escrita por Elias que dizia: "Se você está lendo isso, talvez esteja em busca de um sentido. Eu também estive. E encontrei nos olhos de uma mulher que, mesmo ignorada por todos, me olhava como quem vê um rei. Não foi a sociedade que me ergueu. Foi o colo dela. Foi a fé dela. Foi o amor dela. Dona Teresa não era só minha mãe. Era a professora da vida. A voz que não se cala. E se hoje você sonha, saiba, ela também sonhou por você." A carta correu o país. Virou trilha sonora de um espetáculo de teatro popular. Foi declamada em formaturas. Reproduzida em áudio por escolas rurais. E assim, a voz de Dona Teresa seguia viva. Em cada novo começo. Em cada esperança reacesa. Porque ela era a mãe que ensinou o Brasil a amar o que realmente importa. Os anos continuaram passando, como o vento que muda as estações.
mas o nome de Dona Teresa permaneceu como uma árvore de raízes profundas. Em cada canto do país, alguém contava sua história, e em cada canto do mundo, alguém era tocado por sua mensagem. Elias, agora com os cabelos todos brancos e os passos lentos, caminhava pelo instituto como se estivesse entrando em casa. Sentava-se na varanda, observava os alunos com olhos marejados e dizia a si mesmo: "A senhora ainda está aqui, mãe." No quintal da sede central da fundação, foi criado o Jardim das Mães. Cada planta ali tinha uma plaquinha com o nome de uma mãe homenageada por seus filhos. No centro, uma rosa azul, com uma inscrição especial: "Aqui floresce o amor que me criou, Dona Teresa." E quando chegava o Dia das Mães, as ruas ao redor da fundação se enchiam de pessoas. A comunidade vinha inteira. Era música, cartas, cartazes, abraços. E todos sabiam que aquele lugar havia nascido de uma única promessa: a de um filho que se recusou a deixar sua mãe partir sem viver um sonho. Num desses dias, uma repórter perguntou a Elias, já com mais de 80 anos, se pudesse resumir sua história em uma frase, qual seria? Ele sorriu, com lágrimas contidas, e respondeu: "O amor dela virou raiz, e é por isso que hoje o mundo floresce." E agora, ao final dessa história, eu te convido a fazer parte dela. Comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está nos assistindo. Vamos mostrar que o Brasil está cheio de Donas Terezas, espalhadas pelos lares, pelos quintais, pelos sonhos escondidos em silêncios. E se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa lembrar que o amor mais simples pode ser o mais transformador. Inscreva-se no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo do nosso canal. Ponto de Virada, onde histórias emocionam, curam e despertam o que há de mais bonito dentro de nós.